Hoje nós vamos conversar sobre obesidade, essa doença, essa patologia que acomete cada vez mais o maior número de pessoas. Sabe a célebre frase de você é o que você come? É ao contrário, você come o que você é. São seus valores, as suas experiências, as suas escolhas que levam a esse resultado cada vez maior de obesidade e pessoas com síndrome metabólica. Como que isso funciona? São nossas crenças, crenças inclusive limitantes, são os nossos festejos e celebrações, ou melhor falando, comemorações. É o sedentarismo, o tabagismo, as escolhas alimentares, as más escolhas, eu até diria, que levam aí a um entendimento, a uma demanda cada vez maior e um déficit entre o que nós consumimos e o resultado no nosso corpo. O sedentarismo, junto com o consumo de alimentos de alto valor energético, estão associadas ao desenvolvimento da obesidade. As porções estão maiores. O que antes, como vocês podem acompanhar no slide, nós consumíamos cerca de 1.200, 1.800 calorias, hoje nós chegamos a 4.000 calorias. E esse déficit, essa demanda, no fast food principalmente, leva a resultados em nosso peso corporal. As porções são maiores, as ofertas são maiores, as combinações alimentares são maiores. Hoje a gente brinca e considera, né, que o tamanho dessas porções levam realmente a uma proposta de consumo cada vez maior. O que era um refrigerante pequeno, hoje tem garrafa com 3 litros, pipoca reciclável. E isso tem associado aí a todas as medidas e comprometimentos cardiovasculares, comprometimentos renais, comprometimentos, desenvolvimento de câncer. Todos esses fatores alteram a nossa genética, alteram o nosso padrão metabólico, o nosso gosto e levam a esse resultado assustador de doenças como obesidade. Como vocês podem acompanhar no slide, eu tenho aqui uma preocupação maior, não é com uma questão de imagem corporal, mas sim do efeito deste peso corporal. Vocês vão ver que nessa figura à direita de vocês, fazendo o espelho, nós temos um indivíduo obeso, essa parte branca é a concentração de gordura corporal. Os dois indivíduos da tela têm a mesma estatura, mas a gente percebe as diferenças, não só de gordura corporal, mas também a presença de um câncer em nível de intestino, o fígado doente, mais amarelo e aumentado, o próprio coração aumentado, e isso gera realmente uma preocupação. Como eu falei, as porções estão cada vez maiores e uma primeira premissa que a gente tem que considerar é o equilíbrio energético. Você consome aquilo que gasta, nós chamamos de balanço isoenergético. Você consome mais do que a necessidade e o seu gasto calórico, você vai acumular isso. Nós acumulamos energia na forma de carboidrato, glicogênio, muscular e hepático, mas essa forma é limitante, e na forma ilimitada de gordura corporal. Muitas questões nos levam a essas propostas. Essa entrevista é antiga, mas ela é muito interessante. Participaram quase 5.000 pessoas e eles avaliaram as regiões brasileiras. Então eles perceberam que quase 40% dos brasileiros têm uma demanda cada vez maior do consumo de beliscadas durante o dia. Não fazem refeições completas, beliscam. E o que eles beliscam? Biscoito recheado, chocolate, coxinha, biscoito salgado. E as pesquisas e os estudos mostram que mais da metade dos indivíduos com excesso de peso e obesidade também tem esse hábito de beliscar aleatoriamente durante o dia. O principal problema são as comorbidades. Por exemplo, 60% das chances do risco de desenvolvimento de diabetes. Desenvolve hipertensão, doenças coronarianas, doenças como cálculos vesiculares, osteoartrite, câncer de mama, endometrial ou câncer de cólon. Vários problemas e transtornos da sua saúde estão associados nessa tríade de energia, qualidade da alimentação e metabolômica. Sim,
porque além do consumo e do equilíbrio isoenergético, existe a variável qualidade, a qualidade daquilo que você consome. É realmente saudável? Te faz bem? Um carboidrato, por exemplo, integral, mesmo tendo mais caloria, não tem o mesmo efeito do carboidrato refinado, ultraprocessado, do antigamente chamado carboidrato simples. E ainda temos a consideração da metabolômica. A metabolômica vai considerar a epigenética, o nosso padrão genético e a influência da alimentação e estilo de vida no desenvolvimento genético atual. Quer dizer, o que você está ensinando ao seu corpo. Existe, claro, algumas premissas importantes. O tipo de parto já interfere, a alimentação na infância. Tudo isso vai somando aos fatores atuais e refletem no seu peso corporal. Além de todos esses transtornos, existe ainda dentro da metabolômica a consideração do metabolismo, da fisiologia, dos padrões de neurotransmissores, de peptídeos que são liberados, peptídeos anorexígenos e orexígenos, que tem essa correlação com o controle da saciedade, com o controle da lipogênese ou da lipólise, da oxidação de gorduras, e eles estão interrelacionados com a ingestão de alimentos, consequentemente a caloria, e o gasto de energia dispendido. Isso envolve o intestino, substâncias liberadas como o PYY36, a grelina do estômago, a própria correlação com o tecido gorduroso ou a insulina que vai vir a ser liberada pelo pâncreas. Isso altera neuropeptídeos, altera os neurônios e aí nós vamos ter um reflexo, inclusive, na nossa saciedade. Mas não é só o metabolismo que deve ser considerado, por isso que é tão difícil. É um equilíbrio entre metabolismo, genética, valores e fatores sociais, crenças, descrenças, gatilhos que levam ao maior consumo e as questões aí metabólicas de energia. Então, a gente fala que a obesidade ela tem uma multicausalidade. Variáveis como hormônios, neurotransmissores, enzimas, receptores, valor calórico da dieta, composição alimentar, qualidade da alimentação, fatores genéticos, fatores ambientais, levam a uma regulação neuroendócrina, a uma proporção de ingestão e gasto, e isso também leva ao imprint metabólico, com aspectos psicológicos, biopsicossociais, socioculturais, o acesso à alimentação, o acesso à atividade física, à informação, somados ao gasto e às suas escolhas alimentares. Por isso, a atitude alimentar deve ser investigada também em conjunto. E essas disfunções metabólicas, disfunções do tecido adiposo, é que vão estarem associadas com o desenvolvimento de outras doenças. Consequentemente, a gente considera, assim, todos os fatores adicionais aos ambientais e fatores genéticos na comorbidade e correlação de diferentes doenças, como eu já citei anteriormente. Agora, emagrecer é fácil? Não. Se é tão complexo e eu tenho que considerar fisiologia, metabolismo, tenho que considerar atitude alimentar, fatores ambientais, fatores sociais, fica cada vez mais difícil achar uma única proposta que leve à solução ideal. Agora, existem bases para isso. A primeira é compreender uma boa avaliação do estado nutricional e propor o planejamento alimentar, a terapêutica, dentro de uma visão profilática e de terapia nutricional. Desmistificar a eficácia de dietas da moda e de grandes sacrifícios, grandes restrições alimentares como soluções, porque a repercussão metabólica não é adequada. Às vezes tem alguns pacientes que eu chego a dizer, emagrecer pode até parecer não tão difícil, mas permanecer magro é uma outra discussão. Então as condutas são reorganizar, não seguir uma restrição calórica severa. Aliás, hoje nem se trabalha com isso, há muitos anos eu venho falando que eu posso até aumentar a caloria da dieta e melhorando a qualidade, você já vai ter um outro efeito metabólico. Reorganizar a vida social, às vezes fracionar melhor,
substituições e trocas inteligentes pela alimentação, cuidado com alimentos enganosos como light, diet ou os ditos ricos em fibras, chamados integrais, cuidado com termogênicos. Então, quanto eu teria que consumir de suco de beterraba, por exemplo, para ter esse efeito termogênico? Ou antioxidantes. Para isso, eu uso recursos, técnicas, desde um diário alimentar, isso funciona muito bem com o paciente obeso. A gente pode usar uma premissa e um entendimento da alimentação, sem radicalismo, propor sempre uma base e orientar a refeição realizada fora de casa. Isso também é importante, ou em vida social. A gente também pode utilizar escalas de fome, de saciedade, de autopercepção da imagem corporal e assim ir trabalhando um screening para entender se o paciente tem efetivamente uma compulsão alimentar, se é apenas gula ou efeito metabólico ou onde ele tem falhas e premissas que precisem ser analisadas e melhoradas dentro da proposta alimentar desse paciente. Então, hoje existem investigações comportamentais da atitude alimentar, da imagem corporal, da saciedade, da fome, o que é uma fome física, o que é uma fome psicológica, e propostas aí como a dieta do Mediterrâneo, tendo a base, a prática de exercícios físicos diariamente, para que a gente possa ter a lembrança do que foi aquele paciente e venha propor para ele um novo estilo de vida, aumentando e favorecendo a adesão ao tratamento. Assim, nós conseguiremos propor a ele melhor alimentação e educá-lo para que ele entenda que a alimentação reflete um padrão metabólico. Dieta saudável é comer menos, saber escolher, ter variedade de cores, variedade de grupos alimentares e saber montar o que a gente chama de prato saudável.